Boa noite, meus amores. Tudo bem? Esperar vocês chegarem, né? Porque eu cheguei agora correndo também para nossa live de hoje. Espero que estejam todos bem. E vamos começar o nosso assunto dessa noite, que é o medo. Dei um oizinho para ver se está todo mundo por aí sintonizado, para ver se a internet está bem, porque estava meio instável esses dias. O pessoal está chegando. Tudo bem? Boa noite, Sidney. Tudo bem? Sandra. Oi, Ivan. Tudo bem, querido? Amigo de adolescência. O Alex, a Lana, Silmara, Denis, Giovanni, Fátima. Como estão todos hoje? Oi, Ângela. Gente, assim, deixa eu só explicar. Eu tô, assim, com essa maquiagem, porque vocês sabem que hoje de manhã eu tava no encontro com a Fátima e eu tinha duas opções. Ou eu chegava em casa e corria tirando maquiagem, eu chegava em casa e comia alguma coisa, eu tava com muita fome. E optei por comer, né? Cheguei agora faz meia hora, mas estou aqui, conforme nós nos programamos. Todas as quintas, às 20 horas, para falar sobre algum assunto da escolha de vocês. E o medo, ele chegou para mim, assim, com um viés muito forte, né? Muita gente falando medo de se relacionar, medo de voltar a acreditar no amor, medo de enfrentar situações cotidianas, de violência, medo de se expor. Então, eu gostaria que vocês contassem para mim um pouquinho, para eu poder ter um norte de quem está aqui comigo nessa noite, quais são os medos que atormentam vocês? Para a gente poder começar a nossa live de uma forma produtiva e que eu vá de fato ao encontro daquilo que possa ajudar vocês de verdade a superar as barreiras do medo, porque o medo às vezes constrói muros enormes, né? Então eu gostaria de saber quais são os medos de vocês maiores, o que os incomoda. E agradeço o que a Rosane escreveu, que ela disse que passou por um milagre, está de volta em casa desde quinta, ela estava acompanhando as lives, acho que até do hospital, né, Rosane? Que bom saber que você está em casa e fico muito feliz de participar desse momento com você. Boa noite a todos, estou vendo o pessoal chegar, vamos dar um tempinho. Acho que não sou só eu que cheguei correndo hoje aqui. Então, bom, eu gostaria de saber o que vocês, além das pessoas que me escrevem pelo e-mail, o que está incomodando vocês. Vamos ver o que vai aparecendo aqui. A Vale Jaqueline diz que tem medo de dirigir. Não sei mais o que faço. A Josi que tem medo de perder alguém. Oi, Mari, tudo bem? O Eliege. Bom, eu gostaria de colocar algumas coisas para vocês que eu acho que, na medida que a gente vai entendendo o que é o medo, a gente começa, então, a poder trabalhar de uma forma diferente as nossas emoções. Os pacientes, por exemplo, às vezes que chegam no consultório, eles vêm encaminhados até de médicos que às vezes têm problemas psicossomáticos, estão com alguma alergia na pele, estão com algum transtorno de ansiedade, estão com problemas no sono, e você vai ver que esses sintomas muitas vezes representam um medo no corpo, porque aquilo que a gente sente na emoção e não dá conta, o corpo simboliza, o corpo traduz. Desculpe. Então é muito comum você ver, às vezes, uma pessoa que vai, por exemplo, no médico, que sempre tem dores no corpo, né, e não sabe identificar o que é, um problema de pele, uma insônia constante, você vai trabalhando os medos, a pessoa vai entendendo. A Ângela está falando que tem um medo de não confiar mais no companheiro depois de uma traição. O que eu posso dizer para vocês, gente, é que todos nós temos momentos que são divisores de águas. Eu acho que o medo, ele traz certas coisas que nos fazem repensar a vida. Aqui, por exemplo, eu estou vendo a Rosana falando que tem 48 anos, tem medo de me relacionar, mas também de ficar o resto dos meus dias sozinha e medo de envelhecer. O Leandro diz que o meu medo é de meus vizinhos, com uma onda de invasões e furtos no meu bairro. Eu tinha medo de perder alguém, diz a Hélida.
Bom, gente, eu acho assim que se eu fosse dar uma definição do medo, eu diria que o medo é a não aceitação da incerteza. Tudo aquilo que a gente tenta controlar, tudo aquilo que nós tentamos traduzir como algo racional para a nossa vida, né? De repente eu vi aqui tem gente com um problema para dirigir. Olha, existe uma coisa que é o fator protetivo do medo, né? No começo, você está dirigindo, é importante que você tenha um pouco de medo, até para você não sair jogando o seu carro de um lado para o outro em cima das pessoas, né? O medo, ele tem um fator importante até um ponto. Experimenta atravessar uma rua sem medo, né? Experimenta, de repente, sair num local ermo sem medo. Ok, isso todo mundo sabe. Mas o problema é quando o medo começa a roubar da gente aquela alegria de viver. Quando o medo não é o medo de bater no carro porque eu tô aprendendo a dirigir, mas o meu medo é que as pessoas comecem a me criticar porque eu demoro para fazer baliza. O meu medo é que o carro morra no meio da rua. O meu medo é que eu dirija mal, devagar, por exemplo. Isso tudo fala muito mais de uma questão egóica, muito mais uma questão do que o outro vai pensar sobre mim, do que, de fato, uma questão de ter algo que me dê medo mesmo, né? Eu, por exemplo, quando eu escolhi psicologia, eu acho importante até colocar isso, eu passei por uma situação muito interessante. Meu primeiro vestibular, eu fiz para fisioterapia. Eu não escolhi psicologia direto. Eu estava confusa. Eu era uma menina, não tinha ideia. Eu sabia que eu queria transformar o mundo de alguma forma, mas não sabia bem como. E a minha primeira opção foi fazer fisioterapia. Até a pessoa na época falava, por que você não faz medicina? Você é tão estudiosa, tão inteligente, faça algo... Nunca fui ligada nisso. Eu achava assim que a fisio teria um tempo a mais com o paciente, que a consulta médica demorava e tal. De repente, no meio do curso, ali no primeiro ano do curso, eu percebi que eu não me identificava com o curso. E pasmem vocês, eu tinha conseguido uma bolsa de estudos, porque para mim era muito pesado, eu tinha que trabalhar, pagar meu curso, não era assim... Meus pais na época não tinham condições de prover isso para mim. Algo que eu nunca tive vergonha de contar para ninguém. Acho que isso me deu coragem para ser quem eu sou. Fui trabalhar, fui à luta. Mas o que aconteceu? Eu tive que enfrentar o medo de chegar, inclusive, para eles e falar: olha, eu não estou gostando do curso, eu consegui uma bolsa de quase 90%. E, sabe, você tem que falar para os seus pais um negócio assim, que eles estão com aquela expectativa, né? E eu lembro que os meus pais perguntaram para mim na época, o que você quer? Eu falei, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. E saí com a cara e com a coragem do curso, abri mão da minha bolsa de estudos. E, pasmem vocês, 3 meses depois eu me acidentei de carro, de uma forma muito violenta. A ponto de eu ter que andar de cadeira de rodas, eu tive que aprender a andar de muleta, eu tive que reaprender a caminhar. E o que talvez tivesse sido para qualquer pessoa um momento horroroso na sua vida, para mim foi um momento de reencontro comigo mesmo. Porque no período que eu fiquei na cadeira de rodas, eu fui contar histórias para as crianças no voluntariado que eu fazia. Eu era contadora de histórias desde muito nova, eu sempre gostei disso. E foi ali, com aquelas crianças, brincando inclusive com a cadeira de rodas, em muitos momentos em que ela subiu, a tia vem com o motor, vem com um carrinho para contar história, para eles era barato minha cadeira, para mim era uma reabilitação. Eu aprendi a olhar no meu entorno, né, até por um outro ângulo, ver a vida de uma outra forma, até ser muito grata por coisas que às vezes no dia a dia eu sentia como normais, como caminhar, por exemplo, tive que reaprender isso. Mas foi lá, nesse espaço, que eu conheci a psicologia. E foi muito bacana porque eu aprendi muito jovem que se a gente se a gente se torna refém do medo e se esconde atrás dele, por vezes pode continuar infeliz o resto da vida. Se eu tivesse, de repente, ficado num curso que é fantástico, que é legal para um monte de gente, que eu acho uma profissão maravilhosa, mas que não tinha a ver com a minha forma de ser, eu teria sido infeliz. Foi enfrentando o medo de assumir quem eu sou que eu pude fazer uma escolha que se transformou em algo muito produtivo para minha vida. E eu tô contando isso para vocês porque muita gente diz, eu não posso voltar atrás, eu fiz uma escolha errada, nunca mais eu vou conseguir refazer minha vida. Gente, a gente sempre pode. Coisa que eu não gosto quando dizem assim, que nem no dia do psicólogo agora. Você nasceu psicólogo. Não, gente, a gente não nasce psicólogo, a gente não nasce médico, a gente não nasce músico, a gente pode ter talentos,
Mas a gente está o tempo todo se construindo. É bonito isso. O tempo todo você pode estar pegando uma estrada que, sabe, pode ter um outro sentido para você. E o medo, ele fala justamente o oposto. Se você não pode, você não consegue. O que os outros vão pensar? Como que você vai explicar isso para quem te olha, né? Então, essas coisas assim é que nós temos que começar a trabalhar no nosso dia a dia, né? A vulnerabilidade é uma coisa interessante. Quando você se torna vulnerável, você também se torna empoderado. Porque a vulnerabilidade é a capacidade que a gente tem de expor a nossa fragilidade sem querer ser perfeito. É dizer, eu preciso de ajuda, não sei o que eu quero, preciso mudar de rumo, me ajuda. Isso empodera porque você deixa de olhar, né, a ideia que você tem de felicidade para sentir de verdade a felicidade. E o que é mais legal, ir em busca dela. E eu voltei a caminhar, fui para muleta, fui trabalhar para poder pagar meu curso, estudei. Praticamente, assim, posso dizer para vocês que todas as vezes que eu entrava pela porta da universidade, assim, eu agradecia todos os dias a Deus pela oportunidade que eu estava tendo, que eu estava dando muito valor. Então, às vezes a dificuldade também é uma benção, porque a gente também se fortalece nela. Então, só para começar a nossa live de hoje, eu queria compartilhar com vocês esse trecho da minha história, que eu acho que me ensinou muito sobre medo. E eu uso isso ao longo da minha vida como um fator de crescimento, de muitas vezes, o dia que eu tô meio cansado, vem correndo, isso aqui não dá conta. Nossa, já passei por coisas muito mais difíceis, vamos lá. Né? O medo, traumas, dificuldades também podem ensinar a gente a seguir. Apesar das coisas equivocadas, apesar dos problemas, das escolhas, aprender que a gente pode estar o tempo todo pegando novos caminhos. Então, espero ter ajudado pelo menos nesse começo, para a gente fazer um aquecimento mental para o nosso bate-papo. Vamos lá. Vamos ver as perguntas aqui. A Andrea, por exemplo, está colocando assim: eu tenho medo absurdo de decepcionar meus filhos, portanto, vivo numa vida rotineira, separada e acomodada em casa. O que eu diria para a Andrea? Mãe, sempre vai ter um senso de falta, um senso de poderia fazer melhor, um senso de, que exemplo que eu tô dando. Eu falo sempre o seguinte para os pais, principalmente no meu consultório: nada vai ser mais legal para o seu filho do que você ser feliz. Nada. Se você tá feliz, o teu filho vai estar bem. Se você tá feliz, você vai estar com paz de espírito. E veja, eu não tô falando de ser egoísta, eu tô falando de ser feliz no sentido bacana. Né? Que se você começa a ter medo de decepcionar um filho, às vezes você tá deixando de ser você, de ter a conversa que o filho gostaria, de repente até dar liberdade pro filho ver que você também erra, para ele também poder falar dos equívocos dele. Então, não se prenda a isso. Tem um pensamento do Alden Nolan, é um escritor que eu gosto bastante, que ele fala uma coisa que no dia em que a criança percebe que os adultos erram e são imperfeitos, é o momento que ele está se tornando um adolescente. Prestem atenção nisso. No dia em que ele os perdoa e percebe que ele também é falho, ele está se tornando um adulto. E no dia em que ele perdoa essas pessoas e se perdoa, ele está se tornando um sábio. Então, talvez você tenha que passar da fase adulta para a fase sábia, né? Você tem que, talvez, compreender que falhas fazem parte. Por exemplo, eu estou aqui fazendo uma live, eu posso tossir, eu posso falar uma coisa errada, eu não sou perfeita, a gente gagueja, mas tal. Mas a gente está fazendo, né? O imperfeito é parte do perfeito. Sem ele, a gente não tem como fazer. E o perfeccionismo é uma forma da gente também se auto-sabotar. Se a gente tiver que estar sempre assim, extremamente perfeito em tudo para realizar, provavelmente grande parte das nossas vontades, dos nossos desejos nunca vão sair do lugar. Olha, o Doug falou: interessante, verdade. Uma colega bateu o carro e não quer dirigir. Disse que estava sentindo lixo e disse que não ia dirigir novamente, mas percebi que não era com medo de bater, mas exatamente o que você disse. Sabe, Doug, é isso mesmo. A gente fica com medo da opinião dos outros. Até quando eu bati, ou melhor, quando me bateram, porque eu fui atropelada por um carro, no meu carro, muita gente pensou se eu conseguir voltar a dirigir, se eu não tinha medo das pessoas. Eu falei: olha, gente, pode acontecer com qualquer um, a vida tá aí, eu tenho que encarar, né? A gente tem que seguir em frente.
Dá um trauma por um tempo? Claro que dá. Sai meu cabreiro um dia, dá medo, não sei o quê, mas fui. E para quem tem o problema da síndrome do carro na garagem, que é essa, até uma sugestão para quem quiser conhecer melhor o tema, vocês acham isso facilmente no Google, que é o medo de dirigir, vocês vão ver que um dos traços é justamente o medo da crítica. Então, gente, dane-se os outros, sabe? Você tá ali, você tá dando o teu melhor, você vai dirigir, mas dirigiu devagar, vai para a pista da direita, que passe quem tá com pressa. O que o outro está fazendo, problema dele. Você tá dando o teu melhor ali. Então, sentir a tua essência e baixar, gente. Tem uma coisa que eu vou contar para vocês. O ego. O ego, ele meio que sequestra um pouco da nossa originalidade. O ego, ele diz assim, né, eu quero o elogio, eu quero o like, eu quero o reconhecimento, eu quero que as pessoas me vejam bonitinho, eu quero que as pessoas me vejam no acerto. E aí a gente vai ficando cada vez mais enfraquecido, se escondendo, ficando com vergonha de sermos nós mesmos, que é justamente a parte mais legal da vida, né? Porque se fosse para todo mundo ser igual, da onde que a gente teria ideias novas e criativas? Ó, vamos lá ver o que é. Olha, Solange, eu estou voltando atrás agora. Eu voltei a fazer psicologia, que foi a área que escolhi de coração quando era jovem. Mas por problemas tive que deixar os estudos e a profissão. Hoje eu consegui voltar, mas esse tema de hoje vem sempre na minha cabeça. Eu preciso superar e seguir em frente. Claro, é o que eu falo. Isso, seguir em frente, gente, não é essa coisa meio que o Facebook, às vezes, a gente vê muita coisa. Siga em frente, tenha coragem, faça, aconteça, seja incrível, brilhe. Gente, para você brilhar, tem muito dia que você não brilha. Para você tá bonito, você tá lá, por exemplo, pegar um exemplo, vai pra academia, fica transpira, tá acabada, volta destruída pra casa, vai ficar com um corpo bonito. Você tá estudando, você tá aqui, ó, né, trabalhando, tá limpando uma casa, né, pra você tá ali bonitinha no momento do brilho que o Facebook fala. Você tem muitos e muitos momentos de bastidores, muitos momentos que você vai ralar mesmo, mas seja gentil com você. Sabe? Se curta. Tenha uma coisa assim de valorizar as pequenas coisas de cada dia. Por que que tudo tem que ser grande? Por que que tudo tem que ser enorme? Por que que tudo tem que ser aplaudido? Sabe? Não é demérito nenhum. Você tá às vezes de mau humor, tá cansado, tá reclamando. Faz parte, gente. Somos humanos. Ter trauma faz parte. Ai, dá medo de seguir, mas e daí? Identificou medo? Vai um pouquinho de cada vez ali no dia a dia. Não é vergonha pra ninguém. Ai, tá lá aprendendo a nadar, não sabe nadar direito, engole um pouco de água, máscara sai, paga mico. Quem não paga mico, gente, não faz nada nessa vida. Todo mundo paga miquinho de vez em quando. Todo mundo tem arrependimentos por algo que gostaria de ter feito diferente. E daí? Qual o problema? A gente tá aqui na jornada pra isso, pra se superar. Erro, gente, não é vergonha. Erro é feedback. Erro é a chance de você ver uma outra forma. Eu não fiz certo. Tá, não fez. Pode fazer outras vezes, de outras formas, talvez até melhor do que tinha pensado, planejado da primeira vez. Erro é feedback da vida. Você não tem que ficar, ai meu Deus, o que vão pensar? Sei lá. As pessoas que ficam criticando, normalmente são as que não fazem nada. Já percebeu isso? Meu pai tem uma frase que eu gosto muito, ele diz, é muito fácil ser pedra, difícil ser vidraça. Eu quero mais essa vidraça, gente. Quero estar lá, sabe? Eu acho que a gente tem mais aqui, às vezes tá ralando mesmo, dando a cara a tapa, mudar o mundo, não é dentro de casa, fechadinho com medo, né? A gente tem que começar a mudar o nosso mundo interno, sim, limpar a casa, arrumar as coisas, uma forma de transformar o mundo, mas se você tem coisas que te incomodam na tua sociedade, se tem coisas que você julga que você possa ofertar de melhor, vai e faça. O resto, gente, vai embora. Né? Eu sempre digo que a autoaceitação é a chave mestra do empoderamento. Aliás, todo mundo falou da minha chavinha hoje aqui, ó. Isso aqui é hoje que eu tava lá no encontro. Chave eu gosto muito e eu vejo isso. A chave do problema, a chave da situação. A autoaceitação é a chave mestra do empoderamento. Quando você se aceita, não tem crítica no planeta. Não tem puxão de tapete, não tem nada que que consiga segurar você. Nada que segure a tua determinação, sabe? O problema, ele se torna apenas uma pausa para você tomar um fôlego para aquilo que você vai fazer. Isso vale para tudo. Não existe uma profissão melhor que a outra, não existe uma pessoa mais importante que a outra, não existe um sonho melhor do que outro. Estamos todos na jornada,
todos aqui somos importantes ao nosso modo. E na hora que a gente começa a entender isso, a gente para de se comparar e aprende a ser quem é, a mostrar a que veio no mundo. Né? Vamos lá. A Adriana diz, sempre que começa um novo trabalho, eu sinto uma angústia paralisante. Então, Adriana, isso é bem legal que você está falando, porque o que é a angústia paralisante? Angústia paralisante já é você colocar aquilo que você quer que o outro pense de você antes da tua capacidade, antes de você poder mostrar o teu trabalho, antes de você somar forças com o teu novo time, né? Isso acontece muito para pessoas, por exemplo, quem tem medo de falar em público. O que acontece? A pessoa chega lá, né? Tá aquela plateia, às vezes 20, às vezes 200, seja quantos forem, porque quem fica paralisado de um público não interessa o número de pessoas. E o que a pessoa, no fundo, passa mal? Porque ela quer controlar o que o público está pensando sobre ela. Eu tenho uma história curiosa, que a primeira palestra que eu fui chamada para fazer, eu fui chamada para falar, era mais ou menos para umas 50 pessoas. Aí tava o evento, você pode falar pra gente sobre um assunto, tal, não sei o quê. Posso, claro, não sei o quê. Porque o palestrante principal vai falar em mais ou menos 1h30, e depois a gente vai abrir para os outros palestrantes, falar em torno de meia hora, por aí, um pouquinho sobre cada tema, tá bom? Tá bom. Cheguei lá, gente, tava esperando ali umas 200 pessoas, que, né, já achava um número bom. Tinham mais de 1.000 pessoas. E o palestrante principal perdeu o voo, eu era a palestrante que ia na sequência. Daí o organizador vendeu, se tem como segurar pontos, fazer uma palestra de 1h30. Gente, lá fui eu. Olhei para aquele povo e pensei, seja o que Deus quiser, né? Se aconteceu isso aqui, o destino me pôs nessa situação, vou dar o meu melhor. É o que eu posso fazer. Eu não tenho uma cartilha de perfeição, não tinha experiência na época. Vou fazer o meu melhor, e foi o que eu fiz. E foi muito legal. O que destravou, não foi fácil. Mas foi um momento assim que a vida me colocou em xeque. Era aquilo ou fugir. E eu preferi enfrentar. Porque, vou contar um segredo para vocês. Quanto mais a gente foge do nosso medo, mais forte ele fica. E com o tempo, mais apavorado a gente vai ficando. Então, uma coisinha muito legal é a gente estabelecer a humildade. É dar o direito dos outros pensarem o que eles quiserem sobre nós. Contudo, a gente vai dar o nosso melhor dentro daquilo que está ao nosso alcance, a gente vai dar o nosso gás, mas vamos escutar as críticas, sim, que venham somar forças, né? Não aquelas que venham como uma forma pejorativa, mas aquelas que vêm lapidar o nosso trabalho. Essas, gente, ajudam sempre. Vamos lá. Eli diz que o medo é a nossa proteção, o problema é quando isso é uma fobia. Já falamos sobre isso, vamos lá. O Ivan fala assim, mesmo caso, odeio errar e tento fazer tudo certinho em casa, no trabalho. Gente, eu não tô falando pra vocês... Oi, Fê, tudo bem, prima? Que bom que você tá aqui. Fernanda é uma prima linda que eu tenho, gente. E querida. O Ivan falou uma coisa assim, odeio errar e tento fazer tudo certinho. Gente... Não odeiem errar. O que eu falei para vocês, o erro é um feedback. A minha sugestão, dê o seu melhor. Mas dar o melhor é diferente de ser perfeccionista. O perfeccionista, ele tem uma característica bastante incômoda, ele acaba postergando as coisas, sabe? Sabe aquele procrastinador? Às vezes pessoas incríveis, que trabalham bem, que têm um talento maravilhoso, começam a procrastinar. Por que isso acontece? Porque a pessoa começa a ficar numa ansiedade tão grande no entorno do que, se eu não der conta, se de repente não sei exatamente como eu gostaria, daí começa a fazer um projeto, sabe, dar voltas em torno do projeto, mas o projeto nunca está o suficiente para ser apresentado, o livro nunca está bom o suficiente para ser lido. Não dá, gente. Dê o seu melhor, mas dar o melhor é diferente de criar uma ideia do melhor do planeta e ficar paralisado. Então tem que cuidar muito, até porque às vezes a ansiedade começa a tomar conta e daí a pessoa fica congelada, né? A pessoa não consegue mais caminhar. Vamos lá. O que mais?
O João Rufino diz assim: doutora, boa noite, sou João Rufino, estou no Ceará, ligado na live, não perco por nada essa oportunidade de ouro, que legal, toda semana. Uma psicóloga me falou que quando estamos no jogo sentimental e não estamos tendo resultado, vira o jogo, quem sabe assim pode obter resultados. A senhora seria amável de explicar melhor? Virar o jogo? Olha, meu querido, eu vou te falar o seguinte, para mim, vida sentimental não é jogo. Eu não gosto de nada que seja dentro de um relacionamento que caia no sentido de controle. Que caia no sentido de, eu não vou ligar para ele me ligar, não vou fazer o que senão ele não faz. Ai, gente, isso aí é tão revista capricho, me desculpe, a revista de adolescente a gente dá assim um desconto, que as meninas estão numa idade que tem que aprender a se relacionar. Mas depois de uma idade, gente, se você tiver que ficar fazendo jogo, por favor, né? Você tá com vida, você tem que se relacionar. Se o outro não dá conta da tua estrutura emocional madura, se o outro não sabe se relacionar com um homem de verdade, com uma mulher de verdade, tem que ficar fazendo joguinho, acho que a questão não é nem virar o jogo, a questão é perguntar, é essa pessoa que eu quero pra mim? Essa pessoa vai segurar o tranco amanhã se eu tiver algum problema, vai ser parceiro na hora que eu precisar, ou daí some, porque afinal de contas comecei com um joguinho, ficou tudo tão na superfície. Sabe, gente, que relacionamento não cabe joguinho. Hoje em dia é 2017, tá todo mundo aí na vida, querendo direitos iguais, trabalhando com tantos outros níveis de estresse na vida. No cotidiano, é pagar conta, é violência, é batalhar para ter educação, a própria educação, educação de filho, seja lá o que for. Você vai ter que ficar jogando. Meu querido, a minha orientação para você é se valorize. Sabe, se a pessoa não sabe o que quer, busque quem saiba. A gente tem que ter do nosso lado quem saiba estar ao nosso lado do direito e do avesso. Se assim não for, não é relação, tá bom? Pensa nisso. Pensa na sua autoconfiança, pensa na sua autoestima. Veja, o mundo tá repleto de gente. E tem gente muito boa querendo coisas muito legais com a gente, tá bom? Vamos lá. Vamos ver. A Helena diz o seguinte: boa noite, Lígia. Vejo que o medo nos previne de aproveitar grandes oportunidades e conhecimentos da vida. Medo de decepcionar as pessoas. Ai, gente, medo de decepcionar as pessoas. Vocês sabem que eu vejo assim que até o medo de decepcionar, às vezes até uma relação nova mesmo. Tem gente que fica assim, com tanto medo de se relacionar, eu vou me machucar de novo. E se eu passar por tudo de novo? E se a pessoa que tá chegando agora fizer tudo que a outra fez? É um risco, mas eu vou falar pra vocês. Amor é uma das coisas que a gente não adianta querer prever e controlar. Eu vou fazer uma analogia aqui. Por que tem muita gente que tem medo de andar de avião? A pessoa tem medo de andar de avião porque ela é controladora. O que acontece quando a gente sobe no avião? A gente está nas mãos do piloto. Você tem que confiar, você tem que relaxar, você não pode descer a qualquer momento. Amor é igualzinho, gente. De uma certa forma, você também está subindo no avião que talvez você não consiga descer na hora que você quer, que talvez o piloto não seja muito bom, mas você está ali, né? Agora, não é porque de repente você teve um piloto na sua vida que pilotou mal e que pegou, sei lá, e não soube conduzir, né, o avião, que você nunca mais vai andar de avião, certo? Amor é assim. Se você começar, você pode cuidar, você tem que conhecer a pessoa, você vai ter os seus critérios, de repente você não quer se relacionar com um determinado tipo de pessoa, por exemplo, você não gosta de se relacionar com alguém que beba, você quer uma pessoa que tem objetivos de vida, são critérios. Agora, relacionar, aí entra uma questão emocional, que cada um vai ter suas limitações, você vai ter as suas, o parceiro vai ter as dele, e daí eu digo sempre assim: amor bom é aquele que as loucuras se combinam, tá, gente? Porque de perto ninguém é muito normal. Todo mundo tem suas manias, suas neuroses, seu jeitão de ser. Então aí vai da gente ver, às vezes, o que é um drama num relacionamento, aquele jeito daquela pessoa numa outra relação é graça, é motivo de humor. Então aí cabe a gente estar avaliando isso no dia a dia. Vamos ver o que mais. Andréia pergunta: quando o medo é favorável em nossa vida ou isso não existe? Em várias situações, Andréia. Até coloquei hoje no início da live.
você vai atravessar uma rua, ou você está começando a dirigir sem ter um cuidado, ou no momento, por exemplo, de você fazer uma troca de trabalho, de emprego, vale a pena você ter um medinho para você avaliar a nova oportunidade, desde que ele seja, assim, um momento de respiro e não um momento que te congele, tá bom? A Cláudia diz assim, tenho vontade de fazer psicologia, porém sinto medo de não ser a escolha certa. Sou encantada por esse curso, tenho medo de falar em público. Minha querida, que eu falei para vocês no começo, eu também escolhi errado, fiz um errado, não digo, vamos refazer. Eu escolhi equivocadamente, não bateu, tal, depois vim para psicologia. Hoje eu não consigo nem imaginar como é que eu não tinha percebido antes que era psicologia para mim, né? Depois fiz a minha titulação para psicanálise, pela qual sou apaixonada, eu amo o que eu faço. E digo assim, ó, se você sente essa atração, permita-se. Faça! O que você tem a perder? Eu não perdi nada fazendo um ano de fisioterapia. Eu conheci, estudei fisiologia, estudei neuroanatomia, tive meus ganhos. Aproveitei isso no meu novo curso de psicologia. Nada é perdido. Estudo, conhecimento, tudo que você faça para te melhorar emocionalmente, culturalmente, nunca é perda. E quanto a falar em público, meu bem, tem várias áreas da psicologia que você não precisa falar em público. Mas eu mesmo, assim, eu te digo, se você tiver, isso não é um impedimento. Você vai desenvolver isso durante o curso, a gente vai aprendendo durante os 5 anos de formação. Isso é como quem diz assim, eu tenho medo de sangue e não posso fazer medicina. Dessensibiliza com o tempo, gente. Você aprende, você pode ser um ótimo médico, mas a gente tem que se permitir, para isso são 5 anos de psicologia, 6 de medicina, a gente vai aprendendo, né? Porque é o que eu falei, a vida é um processo e a gente vai se construindo, e vai se encontrando e vai se achando, e quando você vê, você se sente tão poderoso, nossa, eu consegui, eu superei, nem eu sabia que eu era capaz de tanto. Vai lá, se você gosta, sente essa atração, quero ver, hein, parceira? Vamos ver o que mais. Doutora, meu ex mora comigo e não me concede separação. Estou doente, já desistido de tudo. Por favor, me oriente. Minha querida, tem momentos da nossa vida que a gente tem que pensar se o ex não concede ou se de alguma forma, um pouquinho inconsciente, a gente está ali naquela situação também, né? Por alguma razão. Se tem algum tipo de simbiose, se tem algum tipo de vínculo. Porque eu penso assim, se você não quer ficar com alguém, se eu não quero ficar com alguém, me desculpe, mas não tem quem faça eu ficar. Não quer sair da casa, saio eu. Sabe? A gente às vezes tem que dar um passo para trás para poder dar 2 para frente. Né? Tem que saber o que você quer. O que ele quer, tudo bem, mas vocês vão ter que entrar num acordo. Hoje em dia tem lei, né? Tem as coisas que te protegem, que protegem ele. Se você não quer mais, se vocês entrarem num comum acordo que acabou, talvez seja o momento de você pensar se não tem nada te prendendo aí ainda, para você não tomar essa atitude, já que é isso que você quer, se você quer mesmo, tá bom? Obrigada, Mari, fiquei feliz. Isso mesmo, né? Só da gente ficar agradando, fazendo joguinho. Gente, homem que quer fazer joguinho, gente, tô fora, acho que não é por aí. Mulher, mesma coisa, né? Então, vamos lá. Isso mesmo, Doug, a relação ela tem que ser bacana para os dois, tem que valer a pena, né? Olha, a Vânia Borges está falando uma coisa super legal. Estou com 48 anos e com medo quase paralisante de recomeçar. Tenho vontade de voltar a estudar, mas tenho receio de não dar conta. Olha, Vânia, uma coisa que eu aprendi é que quando a gente começa a pensar na mudança, a mudança sempre dá uma impressão que ela é muito mais difícil, muito maior e muito mais, às vezes, assim, como é que eu vou te falar? É como se ela fosse muito mais aterrorizante do que muitas vezes é quando você, de fato, vai realizar a coisa, sabe? Às vezes no processo você vê, poxa, que gostoso. O processo de mudança, o processo que a gente sai da paralisia da emoção, que você usa a tua ansiedade, ao invés de ela ser uma ansiedade que te causa mal-estar, mas ela tira você da cama, ela dá aquela ansiedadezinha gostosa do desafio, ela é impulsionadora. E você vai percebendo que na medida que você vai construindo a nova realidade, é interessante isso, gente. Vem
todos os tipos de recursos e de ajuda do planeta. Eu não sei quem inventou esse negócio, mas uma coisa eu sei. Quando a gente confia na vida, é impressionante como a vida também confia na gente. Sabe? Eu já tive situações assim, às vezes de estar sem grana para pegar um ônibus na volta da faculdade e de repente meu amigo, sabe, vem dar uma mão, dar uma ajuda, surge um trabalho que eu tô precisando para concluir a grana do mês para pagar o curso. Coisas incríveis acontecem na minha carreira. Eu tive N situações, tenho na minha vida até hoje sempre pessoas boníssimas ao meu lado. Surgem pessoas e situações que você não esperava. Porque parece que quando aquilo tá de dentro, tá brotando na sua verdade, na sua essência, algo por fora também movimenta. É como se o mundo de fora desse as mãos para o mundo de dentro e dá uma força. Então, do que você está com medo? Eu acho que é isso que você tem que pensar, Vânia. Você está com medo de não dar conta? Você está com medo da crítica dos outros? Você está com medo que você está se achando, estou muito velha para ir para a faculdade? Olha, tudo bobagem. Eu mesma tenho planos ainda para fazer outros cursos mais tarde. Tenho milhares de planos para fazer curso, sabe? Eu acho que a gente tem que estar estudando, aprendendo. Não tem idade. Quanto mais a gente estuda, menos chance de desenvolver Alzheimer. Eu sei que tem a parte hereditária, mas também tem a parte da gente usar a mente da gente, de estar sempre ativa, aprendendo coisas novas. Não, olha, sonho não tem limite de idade, tá, gente? Não tem limite de tempo. E, acima de tudo, você não tem uma geração certa para viver certas coisas como a gente acreditava até pouco tempo atrás. Eu tenho que casar com tal idade, trabalhar com tal idade, ter filho com tal idade. Hoje as pessoas fazem as coisas nas idades mais variadas, né? Tem gente aí se casando com 60 anos de novo, recomeçando vidas românticas, indo para uma outra fase, não deu faculdade para filho, vai estudar agora. Que lindo! Isso se chama vida, tá? Se você não sabe viver, você está vivendo um roteiro, talvez um roteiro que nem tenha sido você que escreveu. Escreva o teu roteiro, viva a tua vida, coloca ali a caneta no papel, todo dia sai uma página nova. Vai atrás do que você quer, tá? Depois conta pra gente. Vamos ver. O que nós temos aqui de novo? A Vânia tá falando que ela voltou a estudar esse ano, que bom. Beijos de Florianópolis para Elaine Cris. Isso aí, beijo. Delícia, gente. Como é bom a gente estar aqui, né? Entre nós todos aqui. Vocês sabem que eu estava esses dias assistindo o relato do Fábio de Mello, falando da síndrome do pânico dele. Eu achei tão corajoso, sabe? Ele falar do que ele vivenciou, expor o problema e com certeza ajudar tantas pessoas a partir da dificuldade dele. E como, a partir do momento que a gente consegue falar do nosso medo, da nossa vulnerabilidade, como as pessoas acolhem a gente, né? Você começa a perceber que você não é amado, na verdade, quando você quer ser perfeito. Você é amado quando você é autêntico, quando você não fala para ser agradável, mas você fala porque você sente aquilo, você fala com o seu coração, você fala com a sua verdade. E isso é o que eu sinto que tem faltado muito, gente, nos relacionamentos, falar com a sua verdade. As pessoas muitas vezes são ótimas para seduzir, para o momento inicial do approach, mas depois no relacionamento, para construir, para estar ali levando algo maior, elas parecem que enfraquecem. E eu, na verdade, admiro muito as pessoas que conseguem dar continuidade para os seus projetos. Eu penso que você deve sentir a mesma coisa, porque são essas pessoas que, no fundo, são as bem-sucedidas. E eu não estou aqui falando em grana, em fama, nada disso. Bem-sucedidas consigo mesmas, felizes por ser quem são. Porque todo mundo parece que começa tanta coisa e tão pouca gente persiste nos seus projetos de vida. Tão pouca gente vai um passo além, né? Não se intimida com a dificuldade, não se vitimiza. A gente tem que cuidar muito com esse processo de vitimização. Consultórios, você vê lá, paciente fazendo churrasquinho de pai, churrasquinho de mãe. Porque eu sou assim, porque meu pai um dia fez não sei o quê, porque a minha mãe já falou. Gente, tudo bem que você tem algumas coisas para resolver com seus pais, mas de resto, vamos lá. Você não vai passar a vida inteira terceirizando responsabilidades, né? Os teus pais não são perfeitos, a vida não é perfeita, o mundo é o que é, e a gente tem que protagonizar como consegue, da melhor forma possível. Sem ficar esperando o take certo, a tomada certa, essa luz da vida está lá para eu poder entrar no palco.
né? Porque a vida acontece aqui, agora, o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. A Marta Batista diz assim: estou com 40 anos e comecei agora uma faculdade. Estou recomeçando e estou com vários outros planos em mente. Isso aí, né? A gente tem mais aqui pisar no acelerador quando precisa na vida, pisar no freio quando precisa dar uma paradinha, descansar. Mas a vida é uma intermitência mesmo. Tem horas que a gente, às vezes, tem que, né, pensar, recuar, o que eu quero. Outras a gente vai estar produzindo mais. Isso é que nem música, né? Tem que ter pausa e tem que ter som para a música sair. A Larissa tá falando, estou tratando uma depressão, ver suas postagens ajudam muito. Ai, que legal! Obrigada, Larissa. Isso aí, Larissa, tem que tratar mesmo, não tem que ter vergonha. Depressão não é vergonha para ninguém. Tem que entender o que causa, né? O que te move. Ver até que medos possam estar levando, arrastando, puxando você para essa depressão. Porque muitas vezes, alguns casos de depressão que eu já tive contato, são situações em que a pessoa abriu mão de si própria mesmo e começou a se adaptar muito ao que os outros querem, muito ao que os outros desejam, e passa a viver um roteiro que os outros julgam como ideal. Então, não sei se é o seu caso, mas já que a gente está falando de medo, fica aí uma ideia para se pensar, né? A Rafaela está perguntando, Lígia, como lidar com as relações profissionais quando temos medo de nos expressar? Falando um pouquinho de cada vez, muitas vezes escrevendo por vezes um e-mail para começar a abrir um canal. Não ter o medo, digamos assim, não recear, né, de você trazer ideias novas. E principalmente não ter medo de receber não. Porque, claro que a gente vai receber não, né, gente? Quem nunca teve porta fechada, dificuldade, a gente não agrada sempre. Tem gente que não vai com a cara da gente só porque a gente nasceu. Tem gente que não vai dar com a cara da gente porque a gente falou que não devia mesmo, tem que repensar, a gente às vezes dá bola fora. Quantas relações até de amizade a gente às vezes refaz com o tempo, porque tinha mais maturidade num segundo momento, entendeu o outro melhor. Então, a vida é assim, no trabalho, no profissional, funciona da mesma forma. Você vai tateando, vai vendo, vai ganhando espaço, vai levando uma ideia aqui, fazendo uma sugestão ali. Peça feedback, eu acho que é uma coisa bacana para as pessoas que você confia. O que você acha do meu trabalho? O que você julga que eu possa melhorar? Eu sou meio tímida, meio introvertida, né? Porque às vezes você não é uma pessoa com dificuldade de se expressar, mas você é mais introvertida. Então, às vezes, um feedback, pegar uma mentoria, pegar alguém que você julgue no seu trabalho, que tenha características que são admiráveis para você, pedir uma orientação. Aos pouquinhos você vai se desenvolvendo, você vai verbalizando o que você sente, você vê que você vai pegando autoconfiança. Só, minha querida, não se exija que seja numa velocidade assim que você idealiza como ideal, que você idealiza como ideal é bom, né? Que você idealiza como sendo assim a perfeita, né? Vá no seu ritmo, né? E vá assim no sentido que você vai vendo uma melhora também na tua autoestima, porque daí uma coisa vai reforçando a outra. A Cristina disse que teve síndrome do pânico e foi horrível, graças a Deus hoje estou bem. É verdade, Cristina. Eu acho que o complicado, na minha percepção da síndrome do pânico, é que muitas vezes ela vem no momento que a pessoa está com muita pressão, muita exigência externa, daí aquilo choca, ela vem num momento em que a exigência interna também está muito grande, daí dá um engate forte, a pessoa daí não dá conta. E o complicado é que daí a pessoa passa a ter medo do medo, porque daí ela não quer sentir, né, aquele sintoma, aquele pânico, meu Deus, vou ter isso aonde? De repente estou dirigindo, estou atravessando uma rua, vou ter síndrome do pânico. Por isso tem que procurar tratamento, tem que procurar ajuda, não é vergonha, eu volto a falar. E acima de tudo, perceber quais foram as situações que foram desencadeando essa síndrome. Para que você tenha a condição também de mudar de rotina, de comportamento, para poder repensar certas posturas da sua vida, eu tenho certeza que daí a gente vai dando conta. A Eloê falou o seguinte: boa noite, aposentei-me do trabalho faz 4 meses, decidi não ficar parada em casa, iniciei os cursos na universidade da terceira idade. Me deparei com as mesmas dificuldades de aprender em sala de aula que tinha na adolescência e que me fizeram abandonar naquela época os estudos. Por que está acontecendo isso depois de tantas décadas e tantas outras coisas que realizei? Que bonita essa percepção e
Gente, isso, se a gente pensar, tem uma beleza, né? Tem uma, por mais que a gente veja, nossa, tô com os mesmos problemas, mas também tem uma beleza nisso. A gente vê como a gente continua muitas vezes jovem na alma, né? A gente olha o corpo físico, parece que ele tá envelhecendo, mas ali a alma tá ali jovem, com os mesmos questionamentos, respirando os mesmos anseios ou até os mesmos bloqueios. Isso está acontecendo, minha querida, porque talvez você tenha ido por outros caminhos, realmente realizado outras coisas que hoje vão te fortificar no teu processo de mudança, mas que aquelas coisas pretéritas, talvez das quais você tenha fugido lá atrás, você vai ter que resolver agora. Então, eu falei hoje para vocês de vulnerabilidade. Você se expôs aqui, né? Mas veja, você fez um movimento importantíssimo. Você está fazendo a faculdade, você está tentando novamente, num segundo momento da sua vida, resolver isso. Então, a minha sugestão é que você agora aproveite essa maturidade, que você tem condições de entender que vulnerabilidade não é feio, que não tem que ser perfeito, e peça ajuda para quem está perto. Olha, estou com dificuldade nisso, será que você pode me ajudar? Não estou conseguindo desenvolver esse raciocínio. Como você acha que eu poderia estudar? Fala com um mestre, um orientador, leia coisas diferentes, mas tenha certeza, por mais que aparentemente você esteja vivendo as mesmas coisas, hoje você não é mais a mesma pessoa. Você já tem, com certeza, outros recursos desenvolvidos em você, que, embora apareça a mesma coisa, que vão te ajudar, que vão te dar força, que vão te empoderar para você poder, então, enfrentar o problema de uma forma diferente. Acredite e acredite-se. Você consegue, né? O principal passo você deu. A Sandra coloca o seguinte: depois de 28 anos de casada, fui traída e roubada por meu ex-marido e amante. Desde então, sinto medo surreal de tudo. Não consigo recomeçar e confiar em mais ninguém. Sofro muito por isso. Imagino, Sandra. Hoje nós até falamos lá no encontro sobre todas essas questões, né, de abusos, né? Nós mulheres sofremos alguns tipos de abusos. Nós temos o abuso psicológico, o abuso físico, né? O físico, todo mundo sabe, né? As mulheres que muitas vezes sofrem violência física, apanham dos parceiros e tudo mais. O psicológico, aquele em que o homem coloca as qualidades da mulher sempre para baixo, ela nunca é suficientemente boa, ela sempre faz críticas destrutivas em relação ao corpo da mulher, às conquistas da mulher, né? Nós temos também a agressão, no caso, que você sofreu patrimonial, que é quando a esposa ou parceira é roubado ou enganada. Isso pode acontecer de algumas formas, né? O homem pode pegar o dinheiro da mulher, que ela ganha, o salário dela, e controlar, cercear o poder de consumo dela, pode roubá-la, que foi o seu caso, né? Temos aí a violência simbólica, que é quando as mulheres são tratadas como objetos no dia a dia, com palavras pejorativas, revistas, enfim. São todas violências que deixam, obviamente, traumas. A gente não tem eu não tenho como falar para você, vença seus medos, sai correndo, que isso é uma bobagem, você vai se refazer. Você provavelmente vai precisar, sim, de uma ajuda psicológica, minha querida. Vai precisar se colocar um pouco no seu próprio colo, se acolher, né? Não achar que isso é pouco, porque não é. O ser traída emocionalmente, sexualmente já dói. Ter o seu patrimônio, né, de ser traído também, você perder essa confiança financeira no parceiro, ser lesado em tantas vertentes, claro que deixa danos. E deixa o dano principal, a sua autoestima. Porque o que normalmente, infelizmente, as mulheres ainda fazem, né? Nossa, a outra deve ser melhor do que eu. Como que eu não percebi? Eu fui burra de ter acreditado nessa pessoa, fui enganada porque eu fui ingênua, devia ter percebido, todo mundo me sinalizou. Ou seja, a mulher ainda pega e puxa a responsabilidade para si, né? E às vezes é vista pelos outros, nossa, né, coitada, mas poucas pessoas estendem a mão mesmo. Então busca uma ajuda profissional agora. Eu acredito que seja um momento de virada na tua vida. Você vai ter que talvez ressignificar coisas, vai ter que reconstruir o teu processo primeiro de confiança consigo mesma, para você ter condições de fazer escolhas mais positivas no próximo relacionamento, ou poder voltar a confiar nas pessoas que mereçam de fato a sua confiança.
sozinha vai ser difícil. Mas tenha certeza que você vai dar conta, eu tenho, né, plena convicção, porque eu já acompanhei N casos no meu consultório de mulheres que passaram por isso, e vejo que se você está aqui trazendo a sua história, porque você já está conseguindo, de alguma forma, perceber que você precisa de ajuda, e esse é um passo importante. Então, aqui torcendo por você, tá bom? Bom, vamos lá. A Vera Massal de Matos fala: eu sempre falei a verdade, mas percebi que as pessoas não gostam de ouvir verdades. Elas se afastam de mim e com isso estou sempre só. Sou aposentada, 62 anos e acho que estou à beira de uma depressão. Tive alguns problemas financeiros, estou sem trabalho, estou cuidando do meu neto de 1 ano e 3 meses. E fazendo coisas que nunca gostei de fazer, como cozinhar, trabalhei desde os 13 anos. Não sei como resolver o que estou passando, às vezes tenho vontade de sumir e moro em Curitiba. Vera, querida, veja só. As pessoas, de modo geral, elas precisam muito mais descobrir as suas verdades por si mesmas. Eu sei que é estranho de falar isso, mas se a pessoa não pede opinião, né, às vezes a gente acaba se colocando em situações complexas. Eu me recordo que na época da faculdade, eu tinha uma amigona muito querida, eu tinha paixão por ela, e ela estava noiva de uma pessoa e tal. E ela lá, num belo momento, se envolveu lá com outro rapaz e eu dei um toque nela, puxa, sabe, né? Será que não era legal você dar uma conversada com o teu noivo, às vezes as coisas não estão bem? Pra resumir a história, eu perdi a amizade. Fiquei me sentindo a pior das pessoas. E hoje eu entendo que aquela história não me dizia a respeito. A história era dela, o relacionamento era dela e ela não me pediu opinião. Ela estava certa, eu não tinha que dar palpite. Hoje, claro, com maturidade, estudo, você entende que cada um tem o seu momento. Então, eu digo assim, o conselho bom é aquele que a pessoa pede para você dar, né? Ou que a pessoa, de repente, já saia de um processo de construção de pensamento que ela queira que você ajude ela a construir o resto. Agora, a gente sair e dar opinião, assim, sem que as pessoas realmente tenham solicitado, eu acho bem complexo. Por quê? Uma, porque realmente não é a nossa vida, e segundo, porque às vezes a pessoa não está enxergando aquilo que você está vendo, ela não tem maturidade. Sabe aquela história de arrancar a abelha de dentro do casulo e não dar o tempo dela de maturação? Às vezes é isso. Um segundo ponto é que você está fazendo coisas que você não gosta. Faz parte, talvez até você se reorganizar, mas isso não impede, por exemplo, de você fazer algum curso, né? Tem vários cursos disponíveis hoje aí que você não vai ter que despender dinheiro, né? Ou ter que estar pagando uma coisa cara para, quem sabe, você se profissionalizar em alguma outra área, aprender alguma outra coisa. Tem tantas oportunidades outras aí, né? Eu ainda estava conversando esses dias com uma paciente que ela está fazendo um curso para ser cuidadora de pessoas da terceira idade. Coisa que ela nunca pensou em fazer e está apaixonadíssima. Então, tem várias áreas de atuação que estão se abrindo. Quem sabe você possa dar uma pesquisada em algumas e achar uma que seja legal para você, né? Bom, gente, eu espero que tenha sido legal o nosso bate-papo para vocês. Quero agradecer, assim, imensamente a companhia de todos, as perguntas, né? Que bom que deu tempo. Eu sinto assim que eu quero, se possível, sempre que possível, mesmo nessa correria, hoje eu cheguei super rápido do Rio, porque o voo ainda atrasou, cheguei à noite, peguei trânsito, mas estou aqui. E vou procurar fazer sempre, sempre, sempre as lives nas quintas-feiras, às 20 horas. Quem puder me ajudar a divulgar, eu agradeço. Eu acho que pode ser um canal de troca muito grande. Eu disponibilizo a live sempre no meu canal do YouTube, que é Lígia Guerra 11. Vocês são super convidados a participar lá comigo. E tem muita gente que daqui já sabe, outros nem tanto, que eu também tenho meu Instagram, que eu posto outras coisas diferentes, às vezes aqui do que no Facebook, que é Lígia Guerra Psicanalista. Todos são canais que me fazem muito bem, porque eu me aproximo de vocês. Eu gosto muito da TV, mas a TV tem esse distanciamento. Vocês me veem e eu não estou, né, interagindo muitas vezes com as verdades de vocês. E é muito bom a gente conhecer quem está pertinho da gente. Então, eu quero agradecer o carinho. Por exemplo, agora a Eliana falou que faz muito bem cada vez que me assiste, fico muito feliz. A Cléria, conheci em Vaiporã, foi uma grata surpresa na minha vida, porque nós sempre conversávamos aqui pela rede social
e acabei de fazer uma palestra em Vaiporã e foi uma delícia, ganhei aquele abraço que eu guardava há uns anos dela. Então, às vezes, o virtual vem para o real. Isso é muito gratificante. Eu amo fazer as minhas palestras por isso, porque é uma interação muito boa, é contato, é toque, é aproximação, isso é muito legal. E quero deixar registrado, gente, que a partir da outra semana, embora eu esteja agora filmando as likes nas quintas, eu vou tirar uns dias de férias, vou estar mandando para vocês, claro, né, recadinhos, vou estar postando coisas aqui. Provavelmente eu vou fazer uma livezinha mais curta na quinta-feira, mas pelo menos para dizer, tô aqui, gente, tô vendo tal coisa, né? E gostaria que vocês me acompanhassem nessa viagem. Espero que ela seja uma viagem dentro de um espaço. Eu vou para alguns lugares, um deles é uma questão muito da minha fé, né? Então, vocês vão estar acompanhando aí, vão poder ver de pertinho. E eu quero agradecer mais uma vez, agradecer quem me acompanhou hoje de manhã lá no encontro com a Fátima, quem está me acompanhando aqui. Espero que vocês possam estar mandando as suas sugestões de temas, como eu recebi esse do medo, achei muito legal, né? Tem o meu e-mail para isso, que é o ligiaguerralive@gmail.com. ligiaguerralive@gmail.com. Acho que eu tô pegando o jeito aqui, eu era meio desastrada, sou desastrada por natureza, gente, isso é uma característica minha. Mas acho que eu tô pegando um jeito agora aqui, aos pouquinhos a gente vai pegando um formato. E foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que tenha acrescentado algo de bom. Se quiserem deixar críticas, sugestões, colocações, todos são sempre muito bem-vindos. Tá bom? Obrigado por vocês existirem na minha vida. E até a próxima.